a imprensa nasceu, cresceu e tornou-se algo que deveria ter como fundamento a ideia de passar a verdade sobre os fatos. Mas, afinal de contas, qual é essa verdade? Como saber se o que vemos não é produzido, idealizado e trabalhado para que pensemos de determinada forma? E quando a imprensa, na verdade, não cumpre seu verdadeiro papel de levar à sociedade a informação devidamente apurada e com absoluta transparência. Boa noite, está no ar mais uma edição do jornal Retratos do Mundo. Hoje temos como convidado Rafael Vilela, fotógrafo e membro fundador do Mídia Ninja, grupo que surgiu em junho de 2013 e que articulou uma disputa de sentidos e imaginários na comunicação brasileira. O grupo tornou-se conhecido mundialmente na transmissão dos protestos no Brasil em 2013, com vídeos em tempo real, divulgado pelas redes sociais, utilizando câmeras de celulares e unidades móveis montadas em carrinhos de supermercado. Então, Rafael, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Rafael, fala um pouquinho pra gente sobre como começou o Mídia Ninja. O Mídia Ninja ele é fruto de um processo que começa lá em 2004, né, quando a gente começa a fundar o Circuito Fora do Eixo, naquela época, e que foi uma rede de cultura independente, né, formada a partir de pontos fora do eixo geográfico Rio-São Paulo. Né? Então, cidades como Rio Branco, no Acre, né, Londrina, no Paraná e Cuiabá, no Mato Grosso, passaram a se conectar a partir da produção cultural independente, né, e aí se formaram coletivos, né, que juntos criaram essa ideia de uma rede, né, de um circuito cultural independente, né, capaz de circular e de dar visibilidade para artistas, processos e bandas, e, enfim, e principalmente na música no começo, né, mas que naquele momento incipiente, né, a ideia toda era de criar um circuito de circulação e distribuição de informação e de cultura independente, né. Bem, quando a gente cria isso, né, uma das primeiras necessidades que surge é a de comunicar e dar visibilidade para esse circuito que a gente estava criando, né. Então, logo após a gente criar o circuito, a gente cria também um sistema de comunicação para dar conta de mostrar o que era esse circuito, né? E esse é talvez o embrião do que viria a ser a Mídia Ninja, né? De 2004 até 2011 a gente trabalha, né, exaustivamente na cobertura de festivais, né, de lançamento de artistas, né, tanto com linguagens como design, quanto fotografia em tempo real, fotojornalismo, né, a questão da transmissão ao vivo, né, e das redes sociais. Então a gente foi desenvolvendo ali, né, nesse período, um sistema de comunicação desmonetarizado, né, que falava com muita gente a partir de uma estrutura que não precisava de dinheiro para isso, né? Então, só usando redes sociais, né, fotografia, streaming, né, a partir de ferramentas muito simples, a gente passou a falar com muita gente, né? E aí em 2011 deu um clique na gente que a gente poderia usar, né, esse circuito todo, né, que naquele momento já tinha desenvolvido casas coletivas onde as pessoas moravam e trabalhavam, né, que já tinha mais de 150 coletivos pelo Brasil, para também lidar com a questão da comunicação, né? A gente viveu num primeiro momento, né, a criação desse circuito cultural em cima de uma crise da indústria fonográfica, né, a indústria da música, né, com a ascensão do Napster, das redes, estava numa troca de modelos de distribuição, e a gente passa a atuar, né, também na indústria do jornalismo a partir de 2011, quando a gente começa a dar início ao laboratório da Mídia Ninja, também entendendo que a gente podia criar um sistema paralelo e alternativo ao da grande imprensa, a partir dessa mesma estrutura que a gente tinha utilizado naquele momento para a música. Perfeito. E qual que você poderia colocar hoje o papel da Mídia Ninja da sociedade? Eu acho que a Mídia Ninja, e não só ela, mas todos os coletivos, redes, né, e veículos independentes que surgem tanto junto com a Mídia Ninja nesse processo, quanto depois da explosão de junho, né, acho que eles têm o papel de mostrar um outro Brasil, né, de mostrar o que a gente chama tanto de contranarrativa, né, de conseguir mostrar às vezes o que os grandes veículos não têm interesse, né, nem disponibilidade para mostrar, né, entendendo que a gente tem personagens, atores sociais brasileiros e territórios que são historicamente invisibilizados, né, pela grande imprensa, por ela estar, né, logicamente também conectada a um status quo do poder, né, estabelecido, e que não tem interesse mesmo em dar visibilidade. Então, a gente trabalha nesse sentido, né, a falar de pautas que talvez não fossem faladas, né, a falar também das pautas que estão em fluxo, né, e que estão em grande visibilidade na imprensa, mas a partir de uma outra angulação, né. Eu acho que esse é uma das principais provocações. A partir disso, né, a gente consegue questionar não só o modelo de comunicação tradicional que existe e como ele se estrutura tanto no campo da linguagem, né, quanto no campo político também, mas um debate muito forte, né, desses grupos de comunicação independente em relação à democratização da mídia, que eu acho que é uma pauta fundamental, né, que ganha muita visibilidade depois de junho, das ruas, né, dos protestos,
e que tem que ser, né, lidada cada vez mais com muita seriedade, tanto pelo poder público quanto pela sociedade civil organizada. Perfeito. E no começo, como é que vocês fizeram para começar com essas matérias? Vocês foram atrás de algumas pessoas ou essas pessoas vieram atrás do grupo? Isso vem quase que organicamente para a gente, né? O Fora do Eixo era uma rede que já tinha estabelecido, né, contatos e relações com movimentos e grupos pelo Brasil inteiro, né? Quando a gente cria a Mídia Ninja já é quase como uma necessidade que havia se criado ali de documentar coisas para além do Fora do Eixo, né? Porque a mídia do Fora do Eixo documentava os nossos festivais, as nossas ações, as nossas pautas, né? Quando a gente cria a Mídia Ninja, a gente está dando um passo, né, para falar de coisas para fora do Fora do Eixo, né? Para falar de outras relações sociais, né, de outros movimentos, de questões problemáticas, né? Então, no primeiro momento, a primeira cobertura que a gente faz quando a gente lança a Mídia Ninja é o Fórum Social Mundial na Tunísia, né? A gente vai cobrir lá, que é um encontro do ativismo global, que foi muito importante para a gente naquele momento. A segunda pauta já é em Marabá, no interior do Pará, onde a gente vai cobrir o julgamento de um assassinato de um casal de extrativistas, ambientalistas que foram mortos 5 anos atrás. Então, a nossa relação com os movimentos e com os territórios traz, né, naturalmente esses temas, né? As próprias ruas de junho, né, que começa em São Paulo com muita força, também está muito ligado à nossa atuação na cidade de São Paulo. A gente está sempre na rua, né, ligado aos movimentos. Então é sempre uma questão muito orgânica mesmo. Perfeito. E dentro desse processo orgânico, quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram? Eu acho que a principal dificuldade talvez tenha sido a grande visibilidade que a gente tomou, né? Ao mesmo tempo que é uma potência, né, é uma responsabilidade muito grande que a gente né, aceitou para nós mesmos e que também traz uma série de questões, né? Você tem uma rede desse tamanho, com essa visibilidade também traz né, a gente passa a ser tanto um espelho, né, tanto um telhado de vidro, quer dizer, quanto também ser né, isso também traz uma potência muito grande, né? A gente falar com muita gente, falar para muita gente, acho que são coisas que estão sempre andando juntas. Ah, tá ótimo, então. Encerramos aqui o primeiro bloco do Jornal Retratos do Mundo. Vamos ao rápido intervalo. Voltamos com o jornal Retratos do Mundo. No primeiro bloco, nós abordamos o começo da Mídia Ninja, algumas dificuldades que o grupo enfrentou desde a sua fundação, em busca de levar à sociedade informações de uma perspectiva diferente. Rafael, como é que foi a cobertura? Como é que vocês realizam a cobertura das manifestações? Em geral, a gente estava sempre, né, durante junho principalmente, onde isso começa com muita força. A gente tinha pelo menos 2 ou 3 pessoas da Mídia Ninja em campo, né? Um fotógrafo, alguém fazendo transmissão ao vivo, alguém apurando em texto, né? Ou dando um suporte logístico. E sempre uma equipe muito grande de redes sociais, né? Que ficava nas bases, né? Que podia ser um lugar que a gente definia no dia, ou podia ser as casas fora do eixo, ou qualquer outro tipo de ambiente, né? Onde a gente tinha um processo de distribuição desse conteúdo, né? Pelas redes, né? Acho que isso sempre foi muito importante. A estrutura mínima é essa. A forma de atuar depende muito do contexto, né? Mas, em geral, a gente está, né, junto com os manifestantes, a gente se entende enquanto parte também, né, desse movimento e está cobrindo e documentando de uma perspectiva interna, né, do movimento, tentando dar ao máximo visibilidade e voz para aquelas pessoas que estão participando daquilo ali, né, para expressar o que sentem e o que estão buscando naquele protesto, naquela manifestação. E para poder cobrir esses protestos, a equipe de vocês, qualquer pessoa pode fazer parte? Qual que é o processo? Pessoa, é super aberto, assim, a gente tem as casas, a gente tem o Lab Ninja, né, que é nosso laboratório de narrativas e ativismo, né, mídia ativismo, e que tem reuniões semanais, qualquer um pode participar, tem grupos no Facebook, tem a própria página no Facebook, qualquer um pode mandar um inbox ali, conversar e trocar ideia, e perguntar como participar, é super aberto, assim, depende muito da propositividade de quem quer participar também, né, de que forma, de que maneira. E vocês têm uma noção assim, de quantas pessoas fazem parte hoje? A gente estima, é uma estimativa até conservadora, de certa maneira, são 2.000 pessoas conectadas, né? A gente tem bancos de cadastro de colaboradores que tem mais de 1.000, 1.500 pessoas, mais um número muito grande de pessoas que se sentem parte, que participam de uma certa maneira indireta, né, do processo da Mídia Ninja. E existem pré-definições dentro disso? Quem é que faz o quê? Como é que vocês definem Existem isso? algumas tarefas, né? A gente entende sempre que
que o mais importante é todo mundo ter capacidade de entender e poder ser capaz de fazer um pouco de tudo, né? Isso é uma coisa muito forte. Então, tem vezes que eu estou fazendo design, tem vezes que eu estou fazendo fotografia, tem vezes que eu estou fazendo redes sociais. Isso depende muito do momento, assim. Mas a grande questão está em a gente entender essa interdisciplinaridade, né? Essa capacidade de transitar, né? Da transversalidade, na verdade, né? Dos campos de atuação, né? Entendendo que é uma nova forma de se pensar jornalismo, de se pensar comunicação independente, e que isso exige também uma visão um pouco mais sistêmica, né, disso tudo. Ao mesmo tempo, a gente tem núcleos, né? Tem o núcleo de fotografia, o núcleo de audiovisual, né? O núcleo de redes sociais. E cada um desses núcleos tem pessoas que fazem gestão, tem pessoas que estão na base do processo, que estão aprendendo, tem gente que está fazendo vivência, né? É um sistema bem complexo. E você comentou sobre as redes sociais. Quais são as plataformas que vocês trabalham mais? É o Facebook, o Twitter? A gente começa em 2013, né? E passa praticamente um ano de abril de 2013 até junho de 2014 só utilizando redes sociais, né? A gente foi criar o nosso portal só em 2014. Então, até lá, a gente usava principalmente Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, né, o Medium e algumas outras ferramentas, o Storyfy, algumas coisas que também dialogam um pouco com esse campo do jornalismo, mas, em geral, essas redes sociais mais conhecidas, né, onde a gente ganhou grande parte da visibilidade da Mídia Ninja foi através delas, né? Só depois que a gente foi constituir um canal, um veículo próprio nosso. Entendi. E quando você fala em futuro, como é que a Mídia Ninja vê esse futuro? Eu acho que o futuro para a gente ele é agora, né? Ele não está muito distante. Assim. A gente está fazendo exatamente o que a gente queria fazer e a gente está no lugar onde a gente queria estar. Então, a responsabilidade é muito grande e o tesão também, né? A gente está fazendo o que a gente gosta, né? Então, o desafio ele é muito grande agora. Assim. Acho que o futuro ele é uma coisa que não tem como a gente ficar muito preso a essa ideia do futuro, né? A gente está trabalhando, tem desafios enormes. A gente está agora avançando muito para o campo documental, né? De fazer. A gente está indo agora daqui a 2 dias para uma expedição na Amazônia que a gente vai ficar 2 semanas no meio do mato sem energia elétrica, né, documentando os Yanomami. Então tem um monte de processo para além dos protestos, né, que eu acho que isso é importante. A mídia não nasceu, né, enquanto uma mídia dos protestos e também não acabou com os protestos, né. A ideia da gente continuar, né, cobrindo, documentando, né, e atento ao que está acontecendo é fundamental. E na cobertura jornalística, assim, a gente sabe que o jornalismo não é imparcial. Como é que vocês poderiam se definir? Bom, acho que você começa bem. A gente acredita na parcialidade enquanto um fundamento do jornalismo que a gente faz. Né? E eu acho que a gente também entende que o jornalismo é uma parte daquilo que a gente faz. Né? A Mídia Ninja não é composta por jornalistas necessariamente, nem acreditamos que o jornalismo é, né, de longe a totalidade do que a gente, né, executa. Assim. Então a gente entende que o jornalismo é uma ferramenta dentro de várias que a gente utiliza, né? Assim como a intervenção, assim como, enfim, as redes sociais e várias outras que a gente entende que são ferramentas, né, necessárias e fundamentais para qualificar, no caso do jornalismo, a qualidade, né, para qualificar a informação, né, para formatar isso de uma maneira que seja interessante para um público mais diverso e amplo e sempre uma perspectiva de entender que a gente tem um lado muito claro, né? A gente sabe de onde a gente está falando e a gente tenta deixar isso o mais claro possível, né? A gente não está supondo uma falsa imparcialidade como os grandes veículos, né? Acho que isso é um ponto fundamental. Você falou dos grandes veículos. Como é que você acha que eles veem o pessoal que faz parte da Mídia Ninja? Acho que uma boa parte deles vem com admiração, né? E uma boa parte com certo medo, né? De que esse modelo de jornalismo alternativo tome muito corpo, né? E que acabe com o mercado, quando na verdade a gente não está nem falando de um mercado, a gente está falando de uma lógica ativista de jornalismo, né? A gente não vende informação. Todo o conteúdo da Mídia Ninja está licenciado sobre a licença Creative Commons, então é tudo disponível para qualquer um baixar e utilizar e remixar. Então, a gente tem relatos, né, de pessoas de dentro das redações durante junho, né, e posterior a isso também, falando que a Mídia Ninja, o processo da Mídia Ninja acelerou as redações, né, por dentro, né, fez com que as pessoas tivessem mais preocupação com os protestos, com as manifestações, né, e principalmente com o que iam colocar. Né. Acho que isso foi já uma mudança, né, que se criou no jornalismo tradicional só pela existência de uma estrutura como essa. Né, e isso é muito legal. Uma boa parte das pessoas legais dos grandes veículos já saíram dos grandes veículos, estão buscando caminhos alternativos também e veem na Mídia Ninja até uma inspiração, né, como uma forma de um modelo, né, de poder fugir daquela lógica do jornalismo canônico, tradicional, que tem uma forma de falar, uma forma de dizer as coisas, uma forma de se organizar, distribuir a informação e buscar nessas estruturas alternativas, né, um outro jornalismo possível. Finalizamos o segundo bloco, voltamos em instantes para o último bloco do programa Retratos do Mundo.
Bom, no último bloco nós discutimos como é o preparo da mídia ninja para cobrir certos determinados acontecimentos. Agora, falando sobre esses acontecimentos ainda, Rafael, quando a gente fala sobre autoria coletiva, como é que funciona essa autoria coletiva de vocês? A gente tem uma lógica, né, de produção de conteúdo que a gente entende que ela só é possível porque ela parte de uma estrutura coletiva, né, de vida, de modo de produção. A gente mora em casas coletivas, né? Eu moro numa casa aqui perto que a gente mora em 30 pessoas e trabalha nessa casa, e é o nosso, né, é o nosso ambiente. A gente tem uma lógica de uma escolha por uma vida em coletivo que é muito rica, assim, no sentido de entender que tudo é fruto do trabalho coletivo, né? Então, uma fotografia, por exemplo, ela não pode ser concebida, né, enquanto uma criação individual, sendo que para você estar naquele lugar que você vai estar fazendo aquela foto, e para essa foto ser distribuída e vista por milhares de pessoas, você tem uma estrutura que envolve um número muito grande de pessoas. Né? Não dá, a gente não consegue supor o autor enquanto um ser individual, né, e que quem apertou o clique da foto seja mais ou menos valioso do que o resto das pessoas todas para que aquela foto exista. Né? Então a gente entende isso como uma coisa muito natural, assim, né? E também é uma busca, né, por fugir desse universo, principalmente do campo artístico e jornalístico também, que está muito ligado a uma lógica, né, de idealização do ego, né, e das individualidades acima da coletividade, né? Então a gente trabalha um pouco com isso. Entendi. E como é que vocês escolhem as pautas? É questão de estar no lugar certo, na hora certa, ou vocês têm contatos que falam, olha, vai rolar uma manifestação, alguma coisa assim? Eu acho que é um pouco dos dois, né? Acho que é ter muitos contatos, é ter o fato do Mídia Ninja ser uma rede, né, que está distribuída, que está em contato, né, permanente com diversos movimentos e iniciativas e pessoas, né, que estão conectados a vários temas que a gente se importa, né, como a questão da desmilitarização da polícia, da legalização da maconha, né, da democratização da mídia e vários outros que a gente acredita. Eu acho que a partir dessas conexões as pautas surgem também de forma muito orgânica, né, como eu já falei aqui. É assim que a gente entende, né, que é possível construir esse jornalismo também, né, engajado, que está ligado a pautas, né? Então, muitas vezes a gente é convidado também por organizações, principalmente ligadas ao campo da cultura indígena ou de movimentos sociais do campo, que chamam a gente para fazer matérias, reportagens, né? Um exemplo disso são os documentários que a gente tem feito, né? Aí você comentou sobre que a mídia ninja surgiu de um embrião da Casa Fora do Eixo. Você até comentou sobre o eixo Rio-São Paulo. Qual que você considera que é o grande problema da imprensa tradicional? É só trabalhar com esse eixo Rio-São Paulo? A gente começa como fora do eixo geográfico, né? E a gente passa a entender depois de um tempo que esse fora do eixo ele é conceitual, né? A gente falar dessas outras realidades, essas outras narrativas, não se restringe somente a estar nesses territórios, né? Então eu acho que, com certeza, assim, essa leitura de que a grande imprensa é focada no Rio-São Paulo, com certeza, mas não só no território Rio-São Paulo, né, mas nos temas e nas narrativas que interessam, né, a essa elite do país, a esse grupo que controla a economia e a política do país há 500 anos. Né? Então, acho que é muito interessante sair do eixo, né, não só no território, mas também no campo das ideias. Né? O que está acontecendo, quais são as outras realidades, né? Tem muita coisa acontecendo aqui no resto do mundo inteiro, né, e que às vezes fica totalmente ausente da realidade, né, do Rio e de São Paulo, né, que são muito, só olham para dentro de si mesmos, assim, né? O Brasil é muito maior, o Brasil profundo, ele é muito rico, né, e ele está por todos os lados. Então acho que a gente tem que olhar isso com mais cuidado, né, e isso passa por estar no Amapá fazendo uma pauta, mas passa por estar nas periferias das grandes cidades também, né, entendendo as suas dificuldades, as suas questões e potencializando, né, quem está trabalhando e está disputando esses territórios, né. Aí você comentou na pergunta anterior, você comentou sobre os documentários, que é uma parte que vocês andam trabalhando bastante. Qual que é do que se trata o documentário O Buraco do Rato? Bom, O Buraco do Rato ele é o nosso segundo documentário, né? E ele vem numa série, né? O primeiro foi Enquanto o Trem Não Passa, que foi o nosso primeiro documentário gravado, e que era sobre a mineração no Brasil. Então a gente viajou por 5 estados para mostrar os efeitos nefastos da mineração, que é uma atividade, né, que vai crescer 30% nos próximos 10 anos e ela abala, né, diversas comunidades, né, e está numa lógica também, né, de venda de commodity do minério brasileiro a preço de banana para fora, né, sem isso necessariamente trazer um benefício direto, né, para as populações mais pobres, nem nada disso. Então, o Buraco do Rato ele é o segundo documentário também na pauta da mineração, mas ele é especificamente sobre a empresa Vale S.A., né? Então, é uma investigação
um documentário crítico, investigativo sobre a Vale, que é uma das maiores companhias do mundo, uma maior companhia do Brasil, né, de mineração, e a gente vai mostrando algumas coisas. A gente tem vazamentos de informações da empresa, a gente tem depoimentos de ex-funcionários, e é uma mistura disso tudo. E esses documentários, vocês colocam ele no Facebook, YouTube, vocês trabalham também com ele de forma... Vocês chegam a vender esse trabalho de vocês depois? A gente não vende nada, né? Todo o conteúdo da Mídia Ninja está em Creative Commons, isso quer dizer que ele é distribuído de forma livre e aberta, né? Em alta resolução, no caso das fotos, os vídeos brutos, no caso do vídeo, né? Qualquer um pode pegar esse conteúdo, remixar e fazer uma coisa nova, né? Ou pegar e utilizar numa revista ou em algum veículo, e aí sim vender se quiser também é permitido, né? Mas eu acho que a questão da distribuição é interessante para entender que a Mídia Ninja ela é tanto uma rede, né, em um movimento social que está distribuído pelo território todo do Brasil, mas também um veículo, né? Então a gente é o nosso próprio veículo. A gente não é um gerador de conteúdo para veicular em outros veículos, a gente é a nossa própria plataforma de distribuição. E isso é o que muda significativamente a nossa relação com o nosso público, né, e a capacidade de falar com um número muito grande de pessoas de uma forma independente. Você comentou que vocês não vendem nada, vocês não têm essa questão. E como é que vocês acabam se mantendo? Porque não deve ser fácil manter um grupo desse tamanho trabalhando. Sim. Primeiro a gente é muito barato, né? A gente mora em casas coletivas, em vez de pagar 30 aluguéis, a gente paga 1 para 30. Né? Em vez de ter 20 carros, a gente tem 2 que estão o dia inteiro rodando em alta performance, né? Então, a gente parte de uma estrutura muito econômica de vida, né? E que é uma escolha de cada um da gente, né? A gente escolhe não ter salário, por exemplo. A gente tem um caixa coletivo de onde a gente tira todas as nossas necessidades. Esse é o primeiro ponto, né? A gente lida com uma rede muito ampla de economia solidária, então a gente troca serviços com muitos coletivos do Brasil todo. Então, às vezes, para fazer um projeto muito grande, você não precisa ter R$1 no bolso, você precisa ter gente interessada em trabalhar naquilo e fazer aquilo acontecer. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que a gente tem uma rede de festivais muito grande no Brasil, que gera uma certa receita, e depois da explosão de visibilidade da Mídia Ninja, a gente tem sido financiado por algumas organizações internacionais, né? Como é o caso da Ford Foundation, né? O Instituto IVOS da Holanda, e outras entidades, né, pelo mundo que têm interesse em financiar, né, projetos e matérias específicas da Mídia Ninja, especificamente, né, a maior parte delas no campo socioambiental, né? A questão da mineração, a questão, né, dos indígenas, a questão, né, do desmatamento, são pautas que têm um interesse lá fora muito, muito grande, que para a gente são muito interessantes, né, por mostrar tanto a realidade social do país, quanto a questão da preservação ambiental, a questão do meio ambiente. Então tá ótimo. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por esclarecer tantos pontos diferentes sobre nosso novo modo de levar as notícias à população. A gente agradece demais a sua participação. Obrigado. É isso, tenham todos uma boa noite e até a próxima edição do Jornal Retratos do Mundo.